Muito bom dia. Vou começar a coletiva pré-jogo. Professor Luizinho Lopes. Primeira pergunta, Carlos Howen, NSC. Luizinho, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre algo que foi muito sucesso no ano passado, que foi o número de gols marcados, e que esse ano a gente ainda não viu o Brusque conseguir ter aquele volume de gols marcados, intensidade em gols marcados, enfim, algo que foi muito sucesso no ano passado. Como que você está trabalhando isso? Eu vi que o treino terminou com finalização, não sei se é algo pontual ou se é sempre assim, mas o quanto isso está te incomodando e o quanto tu acha que o ataque voltar a balançar a rede com aquele volume do ano passado pode te ajudar? Bom, eu sou mais de falar de números internamente, porque o número pelo número, às vezes, ele faz uma leitura, né? Às vezes não é uma leitura que as pessoas gostam de ouvir. Futebol, ele é rodeado de emoção, de paixão. Eu respeito muito essa emoção e essa paixão. Então, internamente, a gente trata números. Mas já que você citou, com relação a esses dados, nós mantivemos melhor defesa, mantivemos mais posse, mantivemos números de finalizações, junto com o Criciúma. Se vocês buscarem os dados, eu não sei a partir dessa última rodada, mas até o jogo do Criciúma, nós éramos primeiro, junto com o Criciúma, posse, finalizações, né, e defesa menos vazada. Aí em gols, em efetividade, em eficácia, realmente esse ano está deixando bastante a desejar, a gente concorda, é o que está fazendo falta no processo dessa temporada. Todo mundo perdeu 2 jogos, né? Até o Criciúma que está lá em cima, me fugiu agora o Marcílio, acho que o Marcílio perdeu 1, né? Se não me engano. Desculpa se eu estiver equivocado. Porém, a gente empatou demais, né? E aí empate demais às vezes engana, trava a tabela, trava a pontuação. Com relação aos dados, é buscar ser eficiente, eficaz. A gente está criando, a gente tem oportunidades, tem tido bola aqui na trave, sobretudo nos jogos dentro de casa, mas isso realmente está travando, né, a nossa tabela, fez com que a gente pontuasse menos que o ano passado. As coisas não estão entrando de maneira natural. Os nossos 2 novos são jogadores que sempre contribuíram muito no nosso trabalho e continuam contribuindo, porque eles trabalham muito, são profissionais sérios e dedicados, extremamente trabalhadores e profissionais, e eles alternavam gols, né? E nesse momento os 2 estão passando por uma seca, mas não são só eles também que têm que fazer gol, né? Os outros jogadores também são responsáveis por isso. Hoje mesmo eu falei sobre isso, sobre esses momentos que o futebol traz pra gente. Eles não eram os responsáveis únicos pelo sucesso de quando faziam os gols, né? E não são agora os culpados por isso. Eu entendo todo, atacar com todo mundo, defender com todo mundo, mas em números objetivos, realmente esse ano a gente tem feito bem menos gols do que o ano passado. Mas o trabalho de finalização é porque a gente dá repetição, a gente trabalha e treina isso. Mas treinador tem fase, equipe tem fase, né? Jogadores têm fase, futebol é de momento, e o nosso momento com relação a esse dado, ele realmente não é bom. E a gente está em busca disso e continuando trabalhando. Luizinho, vamos falar em futuro. Tá? O Brusque tem praticamente 3 decisões pela frente, 2 pelo Catarinense e a Copa do Brasil. Você tem jogadores que estão ainda se recuperando de lesão, você tem jogadores suspensos e você tem jogadores que estão amarelados com o 2º cartão. Sim. Como é que você está trabalhando toda essa situação, vamos dizer, no momento adversa à vontade de todos? Sim. Cláudio, essa é a dificuldade que o futebol nos prega, o calendário, um grupo enxuto, né, quando vem lesões, suspensões e com jogos importantes e decisivos. Nós abrimos a semana falando que chegou o momento determinando o primeiro semestre. Não é só 2 jogos, não acumulamos gordura, temos que classificar, né, tem 2 jogos para isso. Muitos times com 11 pontos, nesse momento a gente está a 1 ponto do G4, né, futebol é muito dinâmico, temos 6 pontos a disputar. Uma expectativa para que a gente possa fazer os pontos primeiro para classificar e depois o máximo de pontos para a gente classificar numa melhor posição. E depois tem a Copa do Brasil. Realmente chegou o momento determinante e decisivo do primeiro semestre. E com esses problemas que você falou. Né? Eu nunca fui de lamentar perda. Na minha vida pessoal eu aprendi isso depois que eu perdi um filho. Então eu perdi tudo que eu não podia perder. Então não é porque perde um jogador ou outro. Eu lamento uma lesão de um atleta. Lamento para não estar todo mundo junto. Mas assim, ficar... Na verdade, não é lamentar, sentir pelo jogador, não pelo trabalho, né? Porque eu tenho contato com todo mundo, tem que colocar para jogar. Quando você fica preocupado muito com quem saiu, você não ajuda quem entrou, você não dá confiança em quem entrou. Quem trabalha comigo sabe que isso vai passando ao natural, não vou dando, perdendo mais 1, perdendo mais 2, não, vamos embora, vamos buscar resolver, vamos atrás da solução. E é em cima disso, cara, ser persistente, ser guerreiro, ser trabalhador, acreditar, né? Nós fomos para um jogo difícil contra o Criciúma, a gente deu uma excelente resposta, né? Quem sabe agora, novamente, a gente vai dar uma excelente resposta, né, com o que nós temos. Assim é futebol, assim é a dinâmica do futebol. Ninguém pode morrer de véspera, desanimar antes que a coisa aconteça. É assim que a gente trabalha, cara. É assim que a gente leva a nossa vida e o nosso dia a dia. Nunca vai me ver empolgado nas vitórias e não vai me ver desanimado na derrota, cara. Só se eu não estiver aqui.
Luizinho, em relação ao ataque, né, como o Carlos já destacou, a questão dos gols marcados, e você traz essa informação de que o Brusque é um dos times que mais finaliza, mas gostaria de saber se é aferível, verificável por você, pela comissão técnica, se essas finalizações estão vindo muito também do Olávio e do Guilherme, ou se estão vindo mais de outros jogadores, né, em relação a uma dificuldade de chegar mais à área com uma bola um pouquinho mais limpa, para que esses jogadores demonstrem essas qualidades que eles têm. Olha, João, é uma ótima pergunta, parabéns, porque o número pelo número aí tem que fazer essa reflexão, né, que são finalizações que realmente clareou bem o lance, com jogadas bem desenhadas. Sim, nós temos muitas boas e ótimas opções, eu não preciso aqui estar detalhando uma por uma, até para não expor, porque fulano não conseguiu colocar a bola para dentro, mas a gente tem que clarear de diversas maneiras, e também tem outras finalizações que somam número, né? Mas isso traz, no mínimo, para a gente uma reflexão de que o time está entrando mais dentro do adversário do que o adversário dentro do nosso campo, dentre as equipes da competição. Né? Mas não quero me ater muito a isso, né? Eu peguei carona na primeira pergunta, né, que a gente tem chegado muito próximo do gol, a gente tem finalizado bastante, aí precisa qualificar e precisa filtrar, é o que a gente está fazendo, é o que a gente está analisando. Ontem mesmo mandei para eles um material para a gente aferir se a gente realmente está pisando na área com muita gente, se está tendo rebote, se os pontas do lado contrário estão chegando forte do lado contrário para atacar as costas dos laterais, se a gente está cruzando por cruzar, se a gente está finalizando por finalizar, para qualificar esse número. Né? Mas, de uma maneira geral, o que isso traz de bom é que a nossa equipe está mais dentro do campo do adversário do que o contrário. Né? Então, assim, mas precisa qualificar, não quero ficar preso a isso, porque tem que ser eficaz, tem que ser eficiente. No jogo contra o Barra, o adversário finalizou mais do que a gente, nós fizemos 3 gols. Né? Mas, assim, o número ele nos apresenta algo, ele nos traz algo para a gente refletir, só que nada como a eficiência, a eficácia, né? A capacidade de definir, né? De ser objetivo. Pegando carona nas perguntas, né, dificilmente vocês vão me ver repetir, falar sobre isso. A análise que eu faço de finalização dos jogos, eu não mando o scout com relação ao número, eu mando os lances por vídeo e até as oportunidades que poderiam ter virado uma chance clara de gol. Tipo, a gente desenhou uma ótima jogada, tinha um atleta numa condição melhor, ao invés de dar o passo para ele, tentou dar o drible. Eu conto isso como uma ótima oportunidade de fazer um gol. Não finalizou, mas é uma oportunidade de qualificar a leitura, a tomada de decisão. Né? Só para entender como a gente interpreta isso, e essa fala não foi nem minha, essa fala foi do próprio Tencate lá, porque eles têm uma estrutura muito boa, né? Ele abriu lá com relação ao Scout, ele dá esse nosso dado, vocês podem buscar também com relação a isso, mas de nada adianta se a gente não for eficaz, não for eficiente, não for contundente, não tiver melhor sorte, e a coisa não entrar de maneira mais natural. Professor, eu sei que o foco é o Avaí, o campeonato catarinense, mas ontem a gente teve já uma nova surpresa na Copa do Brasil. Eu queria entrar um pouquinho nessa competição, que já foi 2 resultados surpreendentes. Sim. Remo eliminado e ontem o Cruzeiro. Sim. O quanto essa competição pode pregar algumas peças e o quanto vocês têm que estar atentos, mesmo só jogando na semana que vem, tendo catarinense, quanto você observou também esses jogos da Copa do Brasil? O foco é o jogo do Avaí, eu não vou deixar de lhe responder, né, assim, até de maneira educada, que eu estou focado só no jogo do Avaí, mas gentilmente eu vou te responder com relação a mais uma leitura da competição. Cara, os caras vão jogar a oportunidade da vida deles, não fizeram nenhum jogo ainda na temporada como muitos outros clubes, vão jogar o jogo da vida, e quando você joga o jogo da vida, você pode se superar contra uma equipe mais qualificada. Né? Eu abri a semana falando isso. Né? Os caras vão jogar o jogo da vida, e se a gente jogar o nosso jogo da vida também, a gente tem grande chance de passar. Se não, passa quem jogar o jogo da vida, meu irmão, simples assim. Né? Eu respeito muito o adversário, futebol é muito difícil, futebol é coisa séria. Né? No momento que você esmorece, no momento que você não deixa o ego em casa e não entra firme para jogar o jogo da vida, é onde você não vence o jogo. Né? Isso que acontece na Copa do Brasil. Aí tem a diversidade das questões estruturais, do campo, das viagens, tem também as diversidades. Né? A gente não sabe o que nós vamos enfrentar, o que nós vamos encontrar. O adversário não jogou uma partida ainda na temporada, está fazendo alguns jogos treinos, dificuldade de analisar, de criar uma estratégia mais detalhada. O campo, só Deus sabe como nós vamos encontrar. Então, assim, por si só tem uma série de dificuldades. Né? Você encontrar o equilíbrio de levar muito a sério o jogo, sem perder a confiança, não temer, será que o negócio vai dar certo? Não vai. Mas primeiro, os caras vão jogar o jogo da vida, eles vão jogar o jogo para pagar as continhas deles, cara. É a oportunidade que eles têm de ganhar um dinheirinho para pagar as contas, né? E se a gente não encarar dessa maneira, é onde às vezes o grande perde pro menor. Luizinho, em relação às suas opções que você tem no setor de meio campo, né? Chega o Patrick Machado agora, um jogador, um meia que pode contribuir nesse aspecto, mas a gente tem visto ao longo dos últimos jogos, ao longo desses primeiros jogos da temporada, que no seu banco de reservas você não tem variedade em opções para um setor de meio campo, né? E, em grosso modo, às vezes
desconsiderando às vezes o Dentinho que pode jogar pelo meio, são 5 volantes de características diferentes, mas ainda assim volantes. Né? Como que esse leque de opções tem influenciado na sua própria capacidade de variar jogo e de alimentar o ataque também? Sim, realmente, o Gêmeos, que é um jogador que também vira esse meia, né? O próprio Dentinho tem feito ali algumas vezes. É uma posição que a gente está em busca desde o início da montagem, né? Chegou agora o Patrick para contribuir nessa função. Estamos em busca de mais opção para esse setor, né? Em um primeiro momento, como a gente vinha jogando, se você perceber, a temporada passada do meio para o final, a gente veio jogando com muitos volantes, só que com volantes flutuadores, volantes que davam essa condição, como a gente espetava os laterais, os extremos jogando por dentro, e o 9, né, a gente trazendo hora o Dentinho, o Gêmeo sendo mais esse construtor por dentro, como a gente constrói com 3, por muito. Às vezes o Bala fazia essa função ali, isso deu bastante resultado, mas daqui a pouco talvez a gente precisa, né, rever algumas situações, ter uma dinâmica de um jogador com característica diferente, mas não é que nós não queremos ter esse jogador, a gente não conseguiu trazer quem a gente tentou trazer, né, de algumas e várias opções, o processo travou, a gente acreditando que essa nossa ideia ela pode continuar sustentando nosso trabalho, até que chegue de maneira natural, né, como vai chegar, porque é uma lacuna da nossa montagem, e estamos aguardando essas opções para que a gente tenha mais essas opções para aquela função e para aquele setor. Aí isso se deflagra mais quando a gente perde uma opção do Gêmeos que vira esse criador, né? A gente tinha uma expectativa, o jogador estava no nível físico muito bom, mas infelizmente machucou. Um elenco muito enxuto, quando a gente não consegue ter tudo no início, aí a lesão e a suspensão que escancara essa ausência, né? Um jogo em cima do outro, 9 jogos ininterruptos, e infelizmente a gente bateu na trave com N situações estancaram assim nos 99 minutos do segundo tempo, e com as ausências, com as suspensões, deflagra até uma opção de usar mais o Alex ali também em algum momento, né, para fazer essa função. O Luiz é um jogador que está precisando de tempo para que ele esteja no melhor nível dele, né, tá entrando aos pouquinhos para daqui a pouco a gente poder criar essa possibilidade. Enfim, a gente está encontrando alguns desafios com relação a isso, mas estamos trabalhando para num espaço curto de tempo a gente ter mais opções nesse setor. Professor, agora eu falo um pouquinho também sobre o jogo do Avaí, que tem um ataque muito poderoso, um ataque muito forte, mas contra uma defesa tua que é muito sólida. Sim. O que tu espera do Avaí? O jogo é feito de muitos momentos, mas como que você acha que o jogo pode se desenhar, pelo menos naquele primeiro começo de partida? Tu acha que o Brusque vai ter que segurar um pouquinho mais logo que o jogo começa, ou não tem nada disso? Nós estamos estudando bastante, o treino hoje já teve bastante estratégia, o Avaí realmente tem atacantes rápidos, intensos, verticais, né, centroavante fazendo gols, pontas insinuantes, jogadores agressivos, né? A gente está estudando bastante para que a gente possa conter essas investidas, né, de maneira compacta, de maneira que um todo possa defender, não é só a linha de 4, é um todo, um time está bem compactado para a gente ter esses espaços, né, manter essa boa máxima que a gente tem no nosso trabalho, apesar da gente não estar na colocação que nós gostaríamos, né, na expectativa que nós tínhamos, mas por mais que a gente tenha empatado muito, a gente não tem sofrido tantos gols no volume da competição, né? A gente ainda segue tendo uma das melhores defesas do campeonato, a gente tem que valorizar o que a gente tem que bom e seguir na busca, né? Incansável de melhorar o que não tem sido bom, como a efetividade, a eficácia, né? A eficiência, de ter mais gols, né? Para equilibrar as coisas. E Luizinho, embora o Avaí tenha o melhor ataque do campeonato, também tem uma das piores defesas só atrás do Nação, né? São 16 gols sofridos, 2 gols por jogo, e não é algo que a gente possa nem falar que seja pontual, porque já chegamos a 9 rodadas com essa média se mantendo, né? O último jogo que sofreu menos foi contra o Figueirense, quando já estava o adversário ali com um jogador a menos. E o Brusque nesse desafio, né, de voltar a marcar com regularidade, de voltar a marcar gols. Como que você está avaliando essa questão? Como que está sendo trabalhada essa parte da defesa do Avaí e de como o Brusque poderia finalmente furar isso para manter a tendência do Avaí e quebrar do Brusque? De maneira objetiva, é um adversário que oferece muito perigo, né, com atacantes potentes, rápidos, fortes, intensos, agressivos, e também oferece oportunidades, né? Cabe a gente interpretar bem, a gente conseguir vencer bem esses duelos, sobretudo com esses atacantes fortes que eles têm, e a gente explorar as oportunidades que eles dão, ou que eles deram, né, durante a competição. A gente está estudando bastante para que a gente possa conseguir encaixar bem. A gente conseguiu fazer um jogo muito tático contra o Criciúma, né, a equipe conseguiu se concentrar muito. Quando a gente vem jogar em casa, não sei se aquele ambiente ele tem algo sobrenatural que dá uma desconectada nas nossas cabeças ali, a gente não consegue ser tão consistente,
né? Já no jogo do Criciúma foi um jogo que nos trouxe muita confiança no jogo grande e estou abraçado com isso para que a gente possa novamente se apegar às coisas boas, porque já tem tido algumas coisas que a gente não se deu por satisfeito, não só eu enquanto treinador, os jogadores também, está todo mundo chateado com a nossa posição, sobretudo nos jogos dentro de casa, mas até essa mudança, né, de ir para um campo neutro, onde a gente fez um bom jogo, onde a gente se adaptou bem, vai trazer para a gente uma energia boa, uma energia nova, algo novo, né, algo que assemelhe com algo que corroborou, né, para um ambiente mais favorável, campo bom, jogo neutro, obviamente que a torcida vai muito grande, deve se fazer presente também, mas não é a mesma coisa se for jogar na ressacada. É isso, tirar proveito do bom campo, tirar proveito de um bom ambiente e tirar proveito dessas oportunidades que eles dão para os adversários também. Estamos estudando. Obrigado, professor. Obrigado aos colegas.